Muito boa noite, hoje é 18 de novembro de 2019. O Banrisul reduz juros para as empresas pagarem o 13º salário. Está começando com vocês o Atividade, a partir de agora aqui na RDC TV para 511 mil pontos de net espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. A temperatura, neste momento, 31 graus centígrados, 19 horas, horário brasileiro de verão. Umidade relativa do ar, 48%, está baixa a umidade relativa do ar hoje. E a previsão do tempo, hoje temos um tempo bom, com só muito calor. E a previsão de que amanhã nós também tenhamos o repeteco do que aconteceu hoje em termos de clima. Temperatura em torno de 25 a 31, até 32 graus centígrados, pode chegar, com nuvens passageiras no céus de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre. Ayrton Bernardoni, obrigado pela tua presença aqui hoje, os integrantes da bancada, nesta segunda-feira do Atividade. Boa noite, muito prazer. Boa, ótimo, obrigado. Sérgio Perotto. A honra é minha, sabe que eu te quero bem, Silvio, mas estou com saudade do Zé Silva também, viu? Vai matar saudade. Vai matar saudade. Puxa saco, quarta-feira ele já vai estar aí. Tá ótimo. Vai matar saudade. Doutor Cláudio Candiota, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Atividade. É um privilégio, como diria o nosso amigo Mendes Ribeiro. É Foi verdade. um privilégio. Saudoso, grande Jorge Alberto. Ele dizia no Mendes final do Ribeiro. programa, foi um privilégio ter estado com vocês. É então eu digo, é um privilégio estar com vocês. O Mendes Ribeiro foi, na verdade, foi o pioneiro naqueles programas da manhã, né? E era um camarada que tinha um conhecimento extraordinário. Foi meu professor na Unicinos e eu voltava com ele da faculdade. Ele dava uma aula sábado, de manhã ele dava Rádio 1 e o Antônio Hoffel dava Rádio 2 na Unicinos. E eu vinha com o Mendes Ribeiro, ele vinha a 200 km por hora, era um Chevette que ele tinha, um Corcel que ele tinha. E ele pisava muito firme. Ele foi Mas meu era cliente. Um grande Ele professor. foi meu cliente nos tempos que eu tinha agência de viagem, há décadas. Grande Mendes E Ribeiro. ele dizia assim, vamos começar a trabalhar. Vamos começar então, vamos aproveitar, né? Vamos começar a trabalhar. Olha aqui, ó, nós sempre começamos aqui pelo esporte, mas eu queria, antes de mais nada, em nome do programa, e tenho certeza, em nome do José Silva, que é o titular desse programa, o nosso âncora-chefe, homenagear Perotto, Bernardoni e Cláudio Candiota os 182 anos da nossa Brigada Militar. Brigada Militar que realmente é um esteio hoje na ordem pública do Estado do Rio Grande do Sul, massacrada muitas vezes, sobretudo nos últimos 15, 16 anos, né? No tempo que o governo do Estado esteve aí conduzido por pessoas que não têm a mínima noção do que seja segurança e ordem pública e pisotearam muito a Brigada Militar. Aliás, o governo do Estado, os governos do Estado, de longa data, né, o Perotto, Bernardoni? Lembrando que naquele período triste da nossa história, a brigada foi obrigada a atender o telefone da seguinte forma: Governo Democrático Popular, Brigada Militar, bom dia. É, isso aí. As coisas que essa Eu ideologização... tenho memória, não esqueço. É verdade, eu me lembro exatamente, era isso aí. Quer dizer, para ver como esse partido que tomou de assalto o Rio Grande do Sul, lamentavelmente nós nos consideramos politicamente evoluídos, mas demos 2 vezes a oportunidade de eles destruírem o Rio Grande do Sul, como destruíram com o Brasil. Então, 182 anos, parabéns à Brigada Militar. Bernardoni, é motivo de orgulho nossa Brigada Militar. Mas nem tem dúvida, é que consegue dar um pouco de segurança ainda para nós. Entendeu? Então, meus parabéns e que continue forte e que o governo cada vez dê mais força para a Brigada Militar. Não só força moral, como material e como financeira também. Valorizando o profissional, isso aí. Eu me associo a essa homenagem e a tua excepcional lembrança, Silvio, dos trabalhos prestados pela gloriosa Brigada Militar. E já tem um ditado que diz: tu queres a paz, se prepara para a guerra, no sentido de que procure, mesmo através do policiamento ostensivo, garantir a paz quando é necessário. O sonho de todos nós, Silvio, é que nós não precisássemos ter polícia ostensiva, que não precisássemos ter presídios, que não precisássemos ter a segurança tão reforçada como é necessário hoje. Quem sabe nós cheguemos lá, nesse ponto que nós queremos. Mas, no momento, isso em todo o mundo existe, a polícia ostensiva para garantir a ordem, a paz, a segurança. Então, isso que é importante a gente que precisamos ver isso. Que a polícia ela cumpre uma função social, ela procura proteger as pessoas de bem contra o mal.
e enquanto não debelarmos o mal, era extremamente necessária, competente e tem prestado serviços relevantes para a sociedade gaúcha. É o famoso Charles de Montesquieu dizia, né, que leis e armas são os esteios da democracia. Se as leis falham, se elas são atropeladas, as armas garantem a nossa tranquilidade, garantem a democracia. Bom, a frase latina é um adágio, né? É. Latino, civis pacem para bellum. Se me paz para bela. Se queres paz, a paz, prepara-te para a guerra. prepara-te para a guerra. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos começar então, como normalmente acontece aqui no Atividade, falando sobre o esporte. O Grêmio perdeu para um time que é o melhor que o Grêmio, que é o melhor time do futebol brasileiro, que é o Flamengo, perdeu de 1-0. E acho que nós, como torcedores do Grêmio, temos muitas reservas em relação ao que está fazendo o Renato lá. E o Internacional, também um placar normal lá, empatar com o Corinthians. O Inter e o Corinthians mais ou menos se equivalem, tanto é que estão um ao lado do outro na tabela de pontos. Bernardoni, como é que foi o final de semana do futebol? Olha, Gabigol! Que é isso, meu? 1, 2, 3, 4, 5. Foi o que o Você Gabigol. não vai falar no Internacional? Foi o que o Gabigol fez ontem num jogo. Não, estou falando em linha geral. Mas não era o Corinthians Eu vim ontem? falar, É, o Corinthians vim falar ontem. no maior do mundo, que é o Internacional, e os outros que são... Tá delirando. Foi Inter e Flamengo ontem? Manda Então o internar. Gabigol ontem Manda mostrou, internar. quer dizer, jogaram... Olha só, olha o melhor time do Brasil, né? Joga o melhor futebol do Brasil. Tomou 14 gols em 4 jogos contra o Flamengo, não ganhou nenhum. Ontem jogaram contra os reserva e ainda um titular foi expulso, ficou contra 10. Aí o Renato, como é a teteia de vocês, né, inteligente, é um estudioso, conhece tudo de futebol, botou 12 centroavante na área do Flamengo e aí foi aquele Deus nos acuda. Bola para dentro da área, cabeceia para cá e cabeceia para lá. Não fizeram gol nenhum e não ia fazer durante 5 dias e não faria nenhum gol. Peroto. E aí, eu não terminei. Não, mas você fez a Não, o análise senhor do não me futebol? leva mal, o senhor não me leva mal. O senhor está faltando um pouquinho, não quero me agredir. A gente respeita a análise, né, Está do futebol. faltando um pouquinho de educação. Quando um homem, alguém está falando, não pode ser cortado abruptamente assim. Eu achei que tivesse falado, né? Eu nem falei no Internacional ainda. Mas veio pra Estou falando só no time deles que passaram vergonha ontem, entendeu? Quer dizer, então, e o pior, o treinador, além de não saber nada de futebol, não ganhou nada durante o ano, aí ele deu um discurso. A minha renovação é 1,5 milhão por mês. Já estamos conversando, mas só tem um detalhe. Eu não vou estar aqui para estar perdendo, como perdi o ano todo. Se não contratar, não tiver dinheiro para contratar, pega outro treinador. Olha só, ele já expulsou os médicos de lá, ele só falta expulsar o presidente, que é ele que manda lá, tudo que ele quer, ele faz, ele traz, trouxe o Tardelli, 1,2 milhão por mês, não joga porcaria nenhuma. Foi o único campeão esse ano aqui no Rio Grande do Sul. Trouxe o André por mais de 1 milhão, não faz gol nunca. Ô, Bernardoni, não foi o único campeão aqui no Rio Grande do Sul, o Renato? O Internacional... Ei, o Renato não foi campeão aqui no Rio Grande do Sul? Internacional, isso aqui é cafezinho. Internacional foi ontem a São Paulo, jogou contra o Corinthians, não é contra o Cururu, é contra o Corinthians. Empatou, continua na frente do Corinthians, tem boas chances de chegar no G4, porque ele joga 2 em casa agora, contra o Goiás, no outro domingo, e nesse domingo agora é contra o Fortaleza. Quer dizer, ele ganha essas 2, já estamos junto com eles, brigando pelo G4, porque eles pegam o Palmeiras domingo, já vão tomar outra ralada, entendeu? Então o Internacional está aqui, até está me surpreendendo esse treinador, porque ele não perdeu nenhuma desde que ele entrou. Não jogou Grenal? Pois que não perdeu. Bom, eu estou falando os jogos que ele foi treinador do Internacional. Ganhou 3 e empatou 2. Então é um trabalho bem feito. Continua assim, que nós vamos chegar lá. Peroto. Bem, o Bernardoni falando, e ele é um homem educado, reclamou da tua interferência, certamente ele vai ouvir, porque certamente ele aprendeu a ouvir. E não vai cometer o mesmo erro que ele atribui a ti. Então presta atenção aí, Bernardoni. Renato não ganhou nada. Não, mas tu não me provoca. Eu não quero faltar com a educação, mas quando uma pessoa fala, a outra presta atenção e ouve em respeito. É a mesma coisa que ele disse agora para o Silvio.
A menos que não sirva para ele. Então, vou começar de novo. Bernardoni tem problema de memória. Diz que o Renato não ganhou nada. Esse ano ganhou em cima do Internacional o título de campeão gaúcho. Ah, isso é fichinha. Mas nem isso o Inter ganhou. Então, o Inter sim que não ganhou nada. O Grêmio ganhou. Segundo, o Renato é dos maiores conquistadores de títulos da história dos treinadores do Rio Grande do Sul. Ele é um multicampeão como jogador e como treinador. Se o ciclo dele encerrou, aí é outro departamento. Nós vamos morrer. O Grêmio é muito maior que qualquer ídolo. E assim como o Grêmio já prejudicou, porque eu disse que ser treinador é uma máquina de triturar pessoas. Muitos ídolos do Inter e do Grêmio foram triturados por esse fator social, que é um fenômeno que ocorre, Silvio, que não adianta. Por mais que você faça, a gente tem que estar sempre apresentando vitórias e títulos. Quando escassa, porque nem sempre vai sempre ganhar, esse ano é o ano do Flamengo, aí a torcida fica insatisfeita, aí comete erros. Então é muito normal, muito obrigado por tudo que o Renato fez por nós, agradeço, o meu abraço, o meu respeito e a consideração eternamente. Mas se o ciclo passou, o barco anda, a fila anda, e é possível que ele tenha cometido erros, sim, e aí a gente pode renovar. Agora, já que ele mostrou assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou para a tabela do Campeonato Brasileiro. A diferença do Inter para o Grêmio. 1, 2, 3, 4, 5, opa, precisa outra mão. 6 pontos de diferença. Mas como ele é a mãe de Ná, já combinou assim, ó, vou ganhar do Fortaleza, vou ganhar do sei de quem, só falta combinar com os russos isso, né? Fortaleza nem vem para Porto Alegre mais, porque o Inter disse que vai ganhar. Outra partida vai ganhar, o Grêmio vai perder e o Inter vai passar o Grêmio. A mãe de Ná lá, prevê futuro. Futuro a Deus pertence, meu amigo. Era isso, respeitosamente, que eu tinha para dizer. Muito bem. Candidato, tivesse lá ontem na Arena? Fui, rapaz. Não é que eu fui na Arena ontem, pela primeira vez, eu não conhecia a Arena, eu também não sou de futebol. É o templo do futebol gaúcho. É, mas a minha mulher, eu já contei aqui, ela e meu filho são gremistas daqueles que acompanham os jogos, né? E ela, então, me comunicou, porque eu não mando nada mesmo. E quem manda é ela? Porque faz, não tenho a menor dúvida. Eu estou te comunicando que estamos indo no jogo, estão aqui os ingressos, tchau. Ok, eu apenas dirigi o carro, né? E ela ainda pelo menos me deu tempo de reservar uma vaga no estacionamento dos idosos, entendeu? Então eu fui. Olha, se eu já não entendo nada na televisão, no estádio eu entendo menos ainda. Eu nem sei quem está jogando, porque eu não enxergo direito. Eu não sabia, eu devia ter levado um rádio. Alguém me disse depois, quando já era tarde. Que o Grêmio era azul, preto e branco. Não, isso é claro, eu já sabia, entendeu? Mas que eu devia ter levado um rádio, porque aí tu sabe quem é que está chutando na bola. Mas é um cara de pau. Não, mas sou ignorante. Aqui, ó, já vi cara de pau, mas igual a tua. Não, mas eu estou te falando, eu não levei o rádio. Barbaridade. Não levei o rádio, rapaz. E todo mundo com rádio ignorante aqui, sem o rádio. É que faz tanto... A última vez que eu fui assistir um jogo... Mas o gol do Flamengo tu viu? Claro que eu vi, mas o que eu digo é o seguinte, eu fui no Estádio Olímpico, vocês que entendem futebol, né? Eu fui no Estádio Olímpico ver uma final do Brasileiro, Grêmio e Portuguesa, que o Grêmio ganhou. Campeão, tá? Então foi a última vez, porque o meu filho era pequeno e não podia ir sozinho, então eu fui e tal. Nunca mais. Então foi o meu retorno agora. O meu avô, a última vez que foi um título de internacional. Foi certo? Silvio, não, então foi pena, agora, não. Tu que estava lá no ele campo, não foi entende pena, disso, ele não entende. Eu não vi nada, rapaz. Isso que ele falou, só que olha aqui, ó, eu não vi. E se eu tivesse visto, eu não saberia responder. Entendeu? Agora, o que eu... Olha, sinceramente, sem entender nada, ressalvando esse detalhe, né? O que eu percebi do alto da minha ignorância? Que o pessoal de vermelho não errava passe. Os caras chutavam a bola de um lado para o outro e eles sempre pegavam. Extremamente entrosado. Tá? Enquanto o Grêmio não acertava. Entendeu? Então, assim, ó, foi o que eu vi. Agora, se foi pênalti, foi pênalti. Depois teve um outro lance lá que disseram que era pênalti. Mas eu não consigo enxergar, rapaz. Eu vou ter que, da próxima vez, comprar um binóculo ou arrumar um lugar mais perto, assim, Agora, sabe, candidato, essa aí que tu falaste, que a tua esposa ligou e disse assim, olha... Nós vamos ao futebol. Acabou. Só estou te avisando, me lembra aquela que dizia assim, mulher ligou para o marido e disse assim,
Amor, tô te avisando que hoje à noite vai ter sexo aqui em casa, viu? Com você ou sem você. Mas olha aqui, ó, se eu dissesse que não, ela ia sozinha com as amigas dela. Pronto. Até inclusive eu descobri, coisa que eu também não sabia, que tem lá no Grêmio o núcleo de mulheres gremistas, ou de mulheres do Grêmio, uma coisa assim. Então ela tem umas amigas que são desse núcleo aí. E aí foram, eu estava lá no meio delas. Eu vou aproveitar a experiência internacional, do ponto de vista exterior, né? Não do time. Para saber o seguinte, o que tu achou da Arena do Grêmio? Não, muito legal, achei muito legal. Como é que é a Arena do Grêmio? Nós estamos falando aqui entre gremistas. Pensei, porque ela é da Oeste, pelo que me consta. Não, achei lindíssimo. É o templo do futebol gaúcho, é lá, espetáculo, né? Moderno, bem cuidado. Tudo limpinho, sempre, eu fui no banheiro, obviamente tinha sempre um camarada lá cuidando, porque o que mais chama atenção no Brasil são os banheiros mal cuidados. Né? É verdade. Algo que não se viu lá. E o estádio eu achei muito bonito, comparável a qualquer grande estádio. E agora a Caixa Econômica Federal está pedindo a falência da OS. Eles só se preocupam com o Grêmio, impressionante. Sabe quando é que o Grêmio 24 horas por dia. Nunca. Pode ser que isso seja bom, não sei. Bom, nós estamos aqui com a atividade, são 19 horas e 16 minutos, programa ao vivo há 26 anos, a temperatura permanece em 31 graus centígrados. Sucos Petri, sua sede pede saúde? Pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Sucos Petri. E hoje aqui em homenagem ao Cláudio Candiota, suco de laranja para a nossa bancada. E falando em o melhor chopp, o Peroto, o que tu acha? O melhor chopp, o melhor churrasco? Barranco, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados e estacionamento com manobrista, o que facilita muito ali. Aquela Protásio Alves ali realmente até por causa do barranco, né? Ali é uma movimentação muito grande e os manobristas ficam ali na rua orientando e tal, fica uma coisa muito legal que, de certa maneira, orienta um pouco o trânsito. O Fly Studio lá da Ipiranga 8339 é um empreendimento da Algair Engenharia, possui um acabamento diferenciado em todos os sentidos, bicicletário, salão de festas e coworking, espaço fitness, lavanderia e horta urbana são seus diferenciais. Paredes, pisos, esquadrias, portas e tubulações com tratamento acústico, proporcionando maior conforto e também a tranquilidade aos seus moradores. E atenção aí, últimas oportunidades para fazer parte da família Fly. Não perca. Aproveite e entre em contato com a sua imobiliária de confiança ou ligue para o 3339 1250. Sabe de quem me deu saudade, falando da Algair Engenharia, quando nós fomos lá? Da Alexia, assistente virtual. Assistente virtual. Dizem que ela pergunta por mim até hoje. Se apaixonou. Tu chega lá e diz, Alexia, abre a cortina. Alexia, liga a TV no programa apaga da atividade, ela liga. Tu não saísse com alguma coisa no bolso que ela percebeu? Não. Isso aí foi o Bernardoni que levou lá. Ela percebeu e disse, esse gatuno aqui. Esse Olha aqui, um programa de computador, né? Uma boa notícia sempre vem lá, sabe aonde? Do Banrisul. O Banrisul realiza seu sonho, né? Se é bom sonhar sempre é bom, porque a gente vai sonhar, vai antever um futuro que a gente quer realizar. E o Banrisul levantou hoje, o Peroto, deu uma notícia extraordinária aqui. Ele está reduzindo as taxas de juros para que as empresas possam pagar sem problemas o 13º salário. Tem muitas empresas que estão aí apavoradas, sabe? Tu é empresário, né? Pagar 13º salário, a situação não está boa. Então elas podem se socorrer agora do Banrisul. A taxa de juros anual é de 4%. Mas que espetáculo, uma taxa de juros extraordinária, só podia ser do nosso Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Acompanhe a mensagem. Gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito bem, nós estamos aqui no Atividade com o nosso
com a nossa RDC TV, canal 524, 24 em toda a geografia do Rio Grande do Sul e, claro, pelas plataformas digitais do resto do mundo. Hoje nós tivemos aí em Porto Alegre a greve dos professores, aliás, todo ano tem greve dos professores, né? Agora a greve dos policiais civis, a greve dos funcionários públicos em função da chamada reforma administrativa e das carreiras dos profissionais aqui do Rio Grande do Sul, proporcionada e enviada pelo governador Eduardo Leite na Assembleia Legislativa. Cláudio Candiota, nós sabemos, isso aí, claro, vai mexer muito na vida dos funcionários públicos. Algumas categorias ganham o insuficiente para viver, enquanto outras corporações, que nós sabemos quais são, elas parece que vivem numa redoma. Elas têm seus privilégios, que não são direitos, privilégios, que mantêm há muito tempo e não querem abrir mão disso. Eu imagino que se houvesse compreensão melhor daquela elite que está lá em cima, de abrir mão um pouco, por exemplo, congelando os seus salários ao ano que vem, essa verba já daria para ser redistribuída por quem precisa mais. Professores, funcionários públicos, de modo geral, da categoria mais baixa, e também os da Brigada Militar. Olha, você é um tanto quanto repetitivo, né? O problema é que nós temos, desde 1988, uma Constituição que estabeleceu um festival de direitos sem dizer de onde viria o dinheiro. Consequentemente, o país faliu. O ministro Paulo Guedes, que é um voluntário, né? Porque ele é ministro por amor ao país, o cara é um milionário, declarou bens aí antes de assumir, que ultrapassa $500 bilhão. Então ele não precisaria estar trabalhando, podia estar descansando em casa, mas está lá tentando fazer alguma coisa pelo país. Entre as propostas desse plano, que eles chamaram de Mais Brasil, está uma área que o Perotto entende mais do que eu, que é a fusão de municípios, porque eles chegaram à conclusão que tinha 1.800 municípios, se não me engano o número é esse, né, que não arrecadavam 10% da despesa. Então, ao longo dos 33 anos de ditadura socialista disfarçada de democracia, porque a Constituição brasileira criou um país socialista, inviável, ingovernável, impraticável em tudo. Tá? O que aconteceu, agora que quebrou? Eles estão propondo fundir esses municípios de modo que eles passem a ter superávit em vez de déficit. Nos países democráticos, onde prevalece a liberdade econômica, inclusive a racionalidade, cidades até 100 mil habitantes, os prefeitos e vereadores são voluntários. Eles são voluntários. Eles não ganham nada, eles ganham uma ajuda de custo. Um vereador nos Estados Unidos, numa cidade de pequeno porte, ganha $250 por mês para ajudar a botar gasolina no carro dele. E o prefeito anda no carro dele. Então é o seguinte, multiplica esse horror brasileiro por 5 mil municípios, mesmo aqueles que são rentáveis. É comum nos Estados Unidos, especialmente, onde eu conheço melhor, o prefeito e o vereador, mesmo aqueles que podem ser remunerados, doarem o seu salário para o município. Então, o país é rentável, os municípios são rentáveis. Como não há estabilidade, nem direito adquirido, isso não existe numa democracia, existe num país socialista que vai criando um Estado gigantesco, até que o Estado quebra e os caras não têm dinheiro nem para comprar papel higiênico. Exemplo, Venezuela, falida. Cuba, falida. Coreia do Norte, falida. Entendeu? Então, esse é o modelo brasileiro, que agora tem um governo que montou um ministério de profissionais e tenta, dentro de um ambiente socialista, de uma Constituição atrolhada de direitos, com 59 mil pessoas como foro privilegiado, transformar essa coisa numa democracia. É um grande desafio. O que está acontecendo agora? Aqueles que receberam os privilégios não querem abrir mão. Então você tem uma distorção. Essa Constituição criou castas. Então tem pessoas aí, como tu disseste, ganhando demais, enquanto outros ganham de menos. É verdade. Como é que tu conserta? A Grécia faliu e começou a cortar salário. Aqui temos do meu lado um especialista em municípios, né? O
O Perotto foi da FAMURS, né? E só para lembrar uma coisa, Perotto, tem um município no Rio Grande do Sul, não sei se vocês conhecem, chamado Engenho Velho. Sabe quantos habitantes tem aqui no Engenho Velho? 1.034 habitantes. E é um município. Com prefeitura, Câmara de Vereadores. Imagina, metade da cidade está empregada na prefeitura, com certeza, né? E aí, Perotto? Sabe, Silvio, que o problema não é necessariamente a quantidade de município. É a estrutura que nós temos em cada município e a maneira como a gestão pública se dá no Brasil. Nos 3 níveis de governo. A Alemanha, Candiota, já teve 21 mil municípios. Atualmente tem cerca de 8 mil municípios. E é um país com a metade do território do Brasil. E tu vai ver que a maioria é voluntário. Sim. Aí, a partir daí, você verifica como é que é a estrutura das gestões. Como é que funcionam os CRAs, os Landkreis, as associações para fins específicos da Alemanha? Então, quer dizer, agora aqui não, aqui nós temos campanha para aumentar o número de vereadores. E ai de qual deputado que quiser reduzir o número de parlamentares nas câmaras municipais. Então a gente pode enxugar sim, podemos fazer fusão sim. A gente pode colocar subprefeituras com estruturas menores para a gente, onde for pontualmente necessário, se faz. Mas a gente encontra municípios como, por exemplo, Alegrete, Itaqui, Quaraí, a fronteira com grande extensão territorial, onde a gestão tem que andar mais de 100 quilômetros para visitar uma escola. Lá, certas áreas poderiam se emancipar ou ter um pouco mais de atenção. Mas é enxugar a gestão, e não necessariamente diminuir o número de municípios, mas claro que sim, tem que enxugar. Agora, eu queria dizer só 2 coisas rapidamente, Silvio, a respeito do problema da greve de professor, da Polícia Militar, passeata em frente ao Palácio, ali na Praça Central, tudo mais. Primeiro, os privilégios que o Candiota falava, se dê o nome que se dê a isso, ele tem assento constitucional, chamado direito adquirido. Infelizmente foi feito assim, nosso país não comportava, mas foi feito assim. Pelo sistema democrático de direito, nós não podemos chegar a querer fazer reformas e eu vou tirar todo o direito já conquistado. Aí é difícil. E alguns governantes têm pecado nesse detalhe. Vamos colocar um ponto final nisso, passar uma régua e pensar no futuro. O Estado é perene, não é para 4 anos de governo somente. Vamos pensar no futuro, daqui a 100 anos, nos municípios e nos estados, e começar a fazer gestão e projetos para o futuro, os próximos que ingressaram no serviço público, sem ferir os direitos adquiridos. E, finalmente, eu não me sinto à vontade, Silvio, não me sinto à vontade, de criticar, por exemplo, um salário de R$4.000 de um professor que tem 20 horas e está em fim de carreira, e querer enxugar e retirar os privilégios quando não se diminui o número de deputados, os cargos comissionados do festival lá em Brasília continuam, essa roubalheira continua, o descontrole continua e não há uma tendência a reduzir o tamanho do Estado. Quem ganha mais, reduzir. Os tetos, penduricalho naqueles que ganham um monte de dinheiro. Aí com que moral eu vou querer um professor, um brigadiano, a reduzir seu salário e seus privilégios? Então, é claro que tem que começar por cima. Não tem dúvida nenhuma. E eu vou dizer assim, um policial, por exemplo, nos Estados Unidos é tão bem remunerado que a minha sobrinha, que meu cunhado se mudou para os Estados Unidos há muitos anos, e ela praticamente se criou nos Estados Unidos, e ela casou com um rapaz formado em administração, com pós-graduação em marketing. Assim. E eu tive agora lá e sabe o que ele me disse? Ele quer ser policial. Uhum. Então ele vai fazer concurso, vai fazer, não sei se é concurso, acho que lá não tem concurso, não sei como é que é, mas vai fazer as provas para ingressar na academia de polícia, porque ele quer ser policial, porque aquilo ele acha bacana, ele acha um sonho. É um idealismo. Mas ele também me disse que é muito bem remunerada essa profissão. Provavelmente ele vai ganhar menos do que ele ganha hoje, mas ganha muito bem. Bernardo, antes de te ouvir a tua opinião, naturalmente, eu só quero lembrar, inclusive para ti, quero te perguntar o seguinte. Sabe que eu fui na primeira greve dos professores? O ano era 1979. Posso dizer onde é que era? No auditório Araújo Viana, aqui no parque? Não? Eles foram em passeata, depois foi para o Palácio Piratini. Era governador Amaral de Souza, em março de 1979. Professora Zilá Tota. Achei que era o Hermes Zanetti, tu é mais antigo que eu. Mais antigo. E aí, Bernardo, tu também tivesse nessa greve lá ou não? Sim, eu acompanhei. Eu nasci em 34. 24? 34. Não aumenta também, né? Então, aqui, ó. O pior de tudo, que essas atitudes que o governo está tomando, está forçando que as instituições entrem em greve.
como a dos professores. Também agora, fim do ano, tem muito aluno que precisa fazer o vestibular e tudo, quer dizer, entra em greve, quer dizer, força o governo com greve, mas quem está sendo prejudicado não é o governo. Quem está sendo prejudicado são os alunos, os pais dos alunos, né, que se dedicaram para que ele fosse fazer o vestibular. Eu sou contra, eu acho que pode fazer greve, mas faz a greve no meio do ano, ou então no início do ano, entendeu? Começou as aulas, tudo direitinho, tudo, para. Aí tudo bem, mas no final do ano, isso aí que eu não admito, entendeu? Então, olha aqui, eu não sou de acordo que se entre em greve, só que estão sendo provocados. Agora, o que eu achava que o governador podia fazer também, que ele faria uma coisa que todo mundo ia achar que ele tem razão, que é correto. Se o brigadiano, o professor está recebendo parcelado, recém terminaram de receber, parece agora no mês de setembro, quer dizer, aqui ó, aquela turma que não é parcelada também tinha que ser parcelado. Procuradores, juízes, enfim, Ministério Público, a Assembleia, Tribunal de Contas. os funcionários da Assembleia, todos recebem em dia o seu salário. Esses também deveriam ser parcelados. O governador diz aqui, ó, não tem dinheiro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos diminuir a cota de vocês, o governo vai repassar uma parte para pagar os professores, os policiais com mais rapidez, e vocês vão receber, que é os maiores salários, são altíssimos, são ricos, não depende do salário para viver, porque se ficar sem receber 6 meses e sem sobra para viver, vai receber parcelado também. Aí eu bateria a palma, entendeu? Para que não fosse feita injustiça e só os pequenininhos recebem parcelado. Com certeza. Grandão também tinha que receber Se eu parcelado. não estou enganado, o governador... Eduardo Leite? Não, o governador Sartori tentou algo nessa linha. Tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu, porque a Constituição não permite. Direitos adquiridos, Pronto, independentes mas ele das tentou. A Constituição, desculpa. Lembra do A duodécimo? Constituição diz que não pode pagar parcelado o salário e estão pagando. Por que não pode ir lá? Porque a Constituição... Aí vamos respeitar a Constituição. É que manda a Constituição para o diabo que carregue, entendeu? E corta e diz aqui, não tem dinheiro e vai ser dividido aqui. Aliás, amanhã... Quer assim, quer, não quer, ele diz que não está interessado na reeleição, Amanhã... então mostra aquilo roxo e dá porrada nesse troço. Aqui amanhã, o governador vai tentar de novo na Assembleia Legislativa, está levando lá a LOA, a Lei de Orçamento Anual, vai tentar congelar, ou seja, não conceder reajuste para algumas categorias, essas que o governador se referiu, que estão acima Judiciário, Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., né, para não ter esse aumento, para dar um alívio nas contas públicas. E nem isso os caras querem. Quer dizer, esse é o problema. E aí eu concordo com o governador Glauco, é impossível que essas ingovernável pessoas... O país é ingovernável. O Estado brasileiro também, é ingovernável. Não é o Estado do Rio Grande do Sul, é o Brasil. É uma Constituição socialista, né? Só quer tirar do Estado. Olha aqui, ó, sobre os municípios também. Semana passada, na segunda-feira, teve aqui, foi presidente Marcos da Vinícius. Marcos Vinícius. E a ideia, eu falei que poderiam os municípios diminuir... Anexar? Não, uns com os outros. sem anexar. Estão entrando com um projeto... Para reduzir a estrutura? Para reduzir vereadores. Sim. Não, até X habitantes não recebem. Vai ser convidado moradores para gerir a prefeitura. Vai ter prefeito, vai ter vereadores, mas sem remuneração. Uma vez por semana se reúne, resolve. Para município com 1.000 e poucos habitantes, não precisa ter 8 vereadores aí tem o quê? CC para cada um, tem que ter secretário para cada segmento. Para aí um pouquinho. E eu acho que se ele conseguir isso, já é um avanço. Para que não se desmanche os municípios, eu também bato palma, acho que... E assim como fala o governador, tem muitos condomínios de moradores, habitantes,
que são maiores que municípios. Né? Tem condomínios com 10 mil pessoas, quer dizer, e são condomínios que são geridos por quem? Tem um síndico geral, depois, em alguns blocos, tem o subsíndico e tal, e assim a remuneração. Eu te dou um exemplo, o Cantegril aqui em Viamão é maior do que muitos municípios gaúchos. Com certeza. Então, é uma cidade lá dentro, o Cantegril. Mas eu contei aqui há um tempo a história de Golden Beach, na Flórida, Isso, Golden Beach, na Flórida, que tem 1.000 e poucos habitantes. Mas é uma cidade de luxo, parece um condomínio, né? Mas na verdade, parece um condomínio. É quase privatizado. Parece um condomínio fechado, mas é quase uma cidade privatizada. Mas o prefeito e os vereadores são todos voluntários, eles não ganham nada, não tem nem ajuda de custo, é zero o que eles ganham. E só mora milionário ali. No entanto, tem um milionário, que é o prefeito, e mais 5 milionários, que são os vereadores, que não ganham absolutamente nada, e tocam a cidade. Que parece um condomínio, de 1.500 é um condomínio. Com certeza. Entendeu? Tem polícia, tem tudo, bombeiro. Também tem assim, né? Se esses municípios não aceitarem, esses militantes que estão perigando, se não aceitarem, que termina com eles mesmos. Sim. Não quero diminuir, não quer aceitar que seja feita uma lei que até X habitante não recebe? O grande problema, Bernardo, é o que tu falou, é uma lei, que isso tem que passar pela Assembleia. Claro. A desvinculação, Desmembramento. O desmembramento e também a reanexação também tem que passar. Então, é um problema muito sério. Eles criaram um monte de município que servia de questão eleitoral, de né? Votos, para questão política, partidária. Captador de votos. Agora, o deputado não entra com uma lei dessa, porque a maioria é curral deles. Esse é o problema. Esse é o problema na Assembleia. Olha aqui, Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos devolve o seu bem-estar natural. Você comeu alguma coisa, não está bem, está com problema de indigestão, toma Olina que realmente ela resolve o seu problema, né? Não tem como falhar. Eu já tive essa experiência, tu também, né, Bernardone? Quando tu vai torcer pro Grêmio, toma aquele teus aperitivos lá, dá um problema, tu já toca Olina em cima. O quê? Sim, quando tu dá a tua congestão na... Não, ele não toma aqueles aperitivos a horas, ele quer tomar espumante, mas não ganha nunca. Rapaz. O Inter não ganha nunca. Não, mas como? Eu tomei 2 agora domingo. Tomei 2 bem geladinhos. Aqui, o Bernardone só toma espumante quando o Grêmio perde. Olha aqui, ó. O Inter não ganha nunca. Só vou corrigir, fui buscar aqui no Google. Golden Beach, pelo último censo, que é o que consta aqui, de 2010, tinha uma população de 919. Nem 1.000 habitantes. Olha aqui, economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. São mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passe em uma loja e confira, né? A Vinhos do Mundo, temos aí os endereços, aqui na Cristóvão Colombo, pertinho aqui da TV, Cristóvão Colombo 1493, está aí a fachada da Vinhos do Mundo aqui na Cristóvão Colombo. Também temos ali na Alameda Alípio César, 203, está aí para vocês conferirem. E a Vinhos do Mundo também lá na Getúlio Vargas, que é onde eu compro o meu vinho, né? 1135 na Avenida Getúlio Vargas. O importante é o seguinte, né, Peroto? Outro dia nós estivemos lá na Vinhos do Mundo, lá na Getúlio Vargas, e o pessoal recebe bem, mostra aqui, ali e tal. Tu gosta do Menino Deus, né? Sim, eu moro ali há quase 40 anos, né? Eu moro na frente de um campo de futebol que tem ali, então tem uns atrativos de vez em quando, tem muitas festas, vem cantores e tal, é legal. Realmente é um ambiente muito aprazível. É uma loja de show. Uma loja de shows. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Olhem bem, com mais de 100 anos a Aspecir, de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, claro, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem, claro, a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. E o plano de pecúlio da Aspecir Previdência, olha aqui, ideal para quem quer planejar e proteger o futuro da sua família, proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Aspecir Segurança. E o nosso supermercado Zafari, né? Zafari, que é hoje entre os 10, é o 8º supermercado em importância, em destaque, em faturamento no Brasil. Um dos grandes modelos
de gestão, um modelo de atendimento, um modelo de venda de produtos de qualidade. É o nosso supermercado Zafari. Vamos acompanhar a mensagem do nosso supermercado Zafari. 19 horas e 41 minutos, temperatura 31 graus centígrados aqui em Porto Alegre. Nós estamos aqui com a nossa atividade há 26 anos no ar. Bom, nós não podemos deixar de falar, esse é um assunto que nos incomoda muito, né? O pessoal da bancada que concorda que a questão da falta de segurança pública, nós tivemos aí a morte de uma moça agora nessa última noite, né? Ali naquela zona que é uma zona conflagrada, uma zona de festa, uma zona em que se reúne a juventude de Porto Alegre, que é na Cidade Baixa, na República, Lima Silva, João Alfredo e tal. Por mais que a Brigada Militar tenha feito o trabalho, esteja fazendo, o governo, a cidade, o município tenham feito, realmente a bandidagem está à solta. Peroto, tu tens muita relação com aquela área ali. E quando é que vamos parar com esse troço? Quando é que a coisa vai deixar de acontecer essas notícias lastimáveis, né? Uma moça de 20 e poucos anos, né? Acabou sendo realmente é uma pena, né? Bom, dois aspectos. Primeiro, a Cidade Baixa em si. A Cidade Baixa, lógico, é um lado boêmio da cidade. E boêmio no sentido assim, mais popular. Moinhos de Vento, Padre Chagas é considerado um lado boêmio também, já das classes mais B e A. Ali é um lugar de diversidade, talvez até mais democrático, um espaço onde o pessoal confraterniza. E lá mais para o lado da João Alfredo, havia um certo descontrole e nas madrugadas algum tipo de problema, que a gente espera que seja solucionado. Porque a Cidade Baixa é uma cidade onde existem moradores, além do lado boêmio, é um bairro residencial. As pessoas lá moram, muitos trabalham, a economia é gerada lá, é um espaço importante da cidade. E esse incidente que aconteceu não se vincula necessariamente aos problemas de baladas à noite e aquele mesmo reflexo que havia lá na João Alfredo. Foi exatamente no centro, no coração da Cidade Baixa, na República com Lima Silva, onde de madrugada 3 moças caminhavam pacificamente, tranquilamente, e um veículo ali tem movimento, ali tem muito movimento. Foi um assalto, né? Um assalto para retirar celulares, e esse tipo de assalto pode acontecer em ququalquer outro lugar. Aliás, já estava mais tranquilo aquele horário, porque era 2 da madrugada, segundo me consta, né? Não era na hora do burburinho, que aí é outro tipo de briga, pode acontecer alguma divergência e tal. Mas lá foi um assalto daqueles que acontecem, inclusive, nos bairros mais ricos. Madrugada as pessoas vêm alguém com um automóvel, apontou a arma para 3 moças, uma delas ficou para trás, rendida pelos assaltantes, e aí uma delas caiu na abordagem dos assaltantes com ela, e aí essa amiga que veio a falecer voltou para tentar protegê-la, e aí foi alvejada com um tiro na cabeça e infelizmente morreu. E olha a ironia, a polícia militar, às vezes a gente diz assim, a gente não sabe, às vezes até critica a polícia militar. Onde está a polícia militar numa hora dessa? Como se ela fosse onipresente, ficasse 24 horas em todos os lugares. E o comandante da polícia militar disse, olha, nós estávamos a 2 quadras dali, casualmente, na Cidade Baixa, porque a gente cuida da madrugada e tal, para que não haja problema, distúrbio, e estávamos a 2 quadras. Mas não puderam evitar o assassinato. Então essas coisas, infelizmente, a fatalidade. Mas aí tem um aspecto, né? É que a bandidagem tem certeza da impunidade. Aí e se tinha alguma dúvida, o STF sepultou. Bom, aí já é uma outra coisa que é verdade. Sepultou. Porque se o bandido sabe que se for pego vai para a cadeia... E cumpre a pena, que é outra barbaridade da Constituição, que é aquela história da progressão de regime, que não tem democracia nenhuma. Claro, nas ditaduras também não tem, porque lá eles matam a pessoa sem julgamento, fuzila no paredão, tipo Cuba. Então, Venezuela tem milícias e coisa. Então, claro, nas ditaduras é diferente. Mas nas democracias não tem essa. Se o sujeito foi condenado a X anos de prisão, vai cumprir a pena. Aqui não. O Jota se assaltou,
10 anos ele cumpre. E se matou no assalto, aí é prisão perpétua, sem chance de progressão. Não, mas eu contei aqui, tu entra num táxi em Nova York, tá escrito lá uma placa desse tamanho, se assaltar o taxista, 25 anos de prisão. Ponto. Recado dado. Tá ali, tu quer assaltar, tu já fica sabendo que se te pegarem é 25 anos. E não é um sexto vai pra rua, tipo esse horror aqui. Não, 25 anos o sujeito vai ficar na cadeia. Essa guria que assassinou os pais lá, von Richthofen, está solta. Aquele que jogou a filha pela janela está solto. E são liberados para visitar os pais no Dia dos Pais. O sujeito que matou John Lennon está na cadeia desde sempre e vai morrer na cadeia. Acabou. Então, quer dizer, se o bandido sabe que tem punição, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer crime. Aqui se punem os policiais, né? Aqui, outro dia pegaram aí um caminhão de drogas e a juíza liberou os caras porque eles alegaram que tinham sido destratados pela Agora, militar. Silvio, onde é que se viu isso? Eu quero ver os deputados federais e os senadores federais restabelecerem a prisão em segunda instância. Porque se o Supremo conseguiu fazer uma interpretação estrambólica lá sobre a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância, o que é outra aberração, de 193 países que fazem parte da ONU, só tem um que não tem prisão em primeira ou segunda instância. Qual é o exemplo de democracia? O Brasil. Eu fico arrepiado quando alguém chama isso aqui de democracia. Isso aqui não preenche nenhum dos requisitos, dos princípios para se chamar um regime de democracia. Isso aqui é um simulacro de democracia. É uma ditadura socialista que o atual governo está tentando transformar em democracia. Começou com a criação do ministério. Por que eu digo isso? Porque não houve loteamento de cargos. E um dos pré-requisitos para se chamar um regime de democracia é a separação entre Estado e governo. Onde há loteamento de cargos, não há separação entre Estado e governo. O governo Bolsonaro tentou no Ministério fazer isso. Resultado, não consegue aprovar nada. Nem o pacote anticrime do Sérgio Moro, que está lá gramando engavetado. Num dos votos do ministro Barroso, recentemente agora, viu, isso aí tu gosta, o Bernardone assiste muito a TV Justiça, ele estava dizendo assim que num caso de homicídio, em 91, vai fazendo as contas aí, 91, ele começou a citar todos os recursos dos embargos, de declaração, infringentes, divergência, uma loucurada toda, que só no Supremo Tribunal passou 3, 4 vezes e ainda não transitou em julgado. Quantos anos deu aí? 91 para 2019? Deu? Aí ele estava dizendo, olha, passaram-se aqui 19 anos? 18 anos. Está calculando aí, Candiota? 18 anos. 1991. Pô, não consigo fazer a conta. 28 anos. 28 anos não transitou em julgado. Então nós estamos discutindo 28 anos. Cumprimento de prisão em segunda instância para esses casos em que quem tem condições procrastina ad eterno, quase 30 anos e está lá. Mas e só os ricos. Para diminuir essas agressividades, esses assassinatos, como aconteceu dessa moça, o que esse cara que tirou na guria e matou, o que ele merece? É pena de morte. Matou, não vai viver, tocando flauta ainda, e nós ainda vivendo a nossa custa, dando comida e até visita íntima, dá para esses vagabundos. Quer dizer, dá a pena de morte que aí vai diminuir. Porque o cara que matar sabe que se pegarem ele, também vai para o paredão. Aí diminui. Mas fala em pena de morte, tem muito palhaço aí na vida que é contra, entendeu? Tem muito ignorante que é contra, porque não aconteceu nada com a família dele. O dia que acontecer, ele vai ser o primeiro a ser a favor. Aliás, no Brasil, nos últimos 7 meses de governo, até julho, né? Foi quando começou o governo de janeiro, até julho, houve uma redução de 24% a 25% na criminalidade no Brasil, nos assassinatos, nos homicídios. Mas é claro que essa redução a gente deve comemorar, mas só que o Brasil é tão... a criminalidade é tão grande em relação aos demais países que isso quase que não representa nada. Por exemplo, assim, nós temos cidades no Nordeste
que a criminalidade é 60 por 100 mil habitantes. É uma guerra. É uma guerra. Na França, por exemplo, é 1, 2. Países desenvolvidos é 1, 2, 3. Aqui é 60, no mínimo é 30. Então, tem vários estudos que apontam que a questão da criminalidade no Brasil, sobretudo, no mundo inteiro, mas vários estudos estabelecem que as crianças, elas têm a propensão a se jogar no mundo da criminalidade quando elas têm família destruída, quando elas não têm educação e quando não existe a religião. Então, por exemplo, assim, 88% dos detentos no Brasil, 88% são oriundos de famílias destruídas. Ou não tem pai, ou não tem mãe, não tem os dois, ou foram criados sem educação, sem recurso nenhum. Aí eles vão para a criminalidade. São atores famosos que estão dizendo isso no Brasil e no mundo inteiro. Então, a família, a estabilidade da família, a família harmoniosa, e nós sabemos muito bem que o pessoal que esteve aqui 16 anos no Brasil, a primeira coisa que quis fazer é destruir a família. Né? E eles sempre querem destruir a família. Então, que é o núcleo da sociedade. Tu destrói o núcleo, tu destrói a sociedade. Desenvolvida, próspera e com justiça, a família é harmônica. Eu estava vendo agora no Zap Zap que eles filmaram em torno de mais ou menos 10, 12 menores assaltantes, assaltaram um caminhão de botijão de gás e começaram a distribuir um revólver ameaçando o motorista. Começaram a distribuir os botijão. Aí veio a polícia. A polícia veio, um Fuca da polícia veio e eles se mandaram. Aí correram todo mundo, sabe o que aconteceu? Eles fizeram a volta lá dentro da vila e tudo, voltaram, tiraram a camisa e tudo, foram para dentro de um campo de futebol a jogar bola. Estavam jogando. Aí apareceu o Fuca da polícia passando ao largo, dizer, como é que vai saber que eram aqueles que estavam assaltando? Então esses aí que estão ali, é mais fácil, não precisa estudar, não precisa nada. É roubar e ficar vivendo a vida, porque eles não duram, a maioria não passa dos 25 anos. Muito bem. Para que o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Quem vai no CIEE se estabelece lá como alguém que vai buscar o conhecimento e a qualificação, vai ter uma grande oportunidade de se superar, de ter uma oportunidade de ter uma vida próspera, abundante, se realizar profissionalmente e manter a sua família. O CIEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens, estagiários sedentos de oportunidades. Vamos à mensagem, então, do nosso Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. 19 horas e 54 minutos, 31 graus de temperatura. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas e instalações comerciais, que precisa tanto disso, né? E se você for fazer a fusarca no box, Bernardoni, ele não quebra, ele só trinca, porque o vidro é laminado. Então trincou lá, então? Trincou lá? Não sei, estou só ajudando. Sim, qual é o problema? Tu só tem sacanagem nessa cabeça. Não. Que barbaridade. Olha aqui, o Centro Clínico Gaúcho, febre na madrugada, sentiu algum sintoma ou alguém da sua família está precisando ser atendido? Antes de ir até a emergência, ligue para o CCG 24 horas, o Serviço de Orientação de Saúde por telefone, exclusivo para clientes dos planos CCG. É só ligar para 0800 888 9599 e você receberá a orientação adequada de onde estiver. CCG 24 horas
É fácil, é grátis e é para você. Mensagem do Centro Clínico Gaúcho. Palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, continua repercutindo, claro, né, a decisão esdrúxula, para dizer o mínimo, né, do Supremo Tribunal Federal. Aliás, do Supremo só pode sair isso aí, né? Decisões que atentam contra o bom senso, contra a democracia e tal. Essa questão aí do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pelo amor de Deus, como é que a gente vai, né, chegar num ponto desse? Enfim, ele é o presidente, né? De solicitar 600 mil, a quebra de sigilo de 600, para ele, 600 mil pessoas no Brasil. Eu nunca vi isso na sociedade democrática ocidental. E aí? Não. E hoje saiu, tu não viu que saiu uma decisão lá na Lava Jato, a Odebrecht denunciando todos os nomes, e aí dizendo quem é o amigo do amigo do meu pai. Dias Toffoli. Aí, não dá nada, né? Aí o cara da Odebrecht, não, é o Dias Toffoli. Mas não dá nada, sabe? O Senado está ali, Não, mas caras aqui, ó, tudo só tem interessado. são gotas que estão caindo com agora. Com certeza. Vou aproveitar só aqui, ó, que está me decepcionando também, é o Exército. É a chefia do Exército. Está me decepcionando. Eles estão fazendo o que eles bem entendem e eu não vejo nenhum movimento do Exército chegar e dizer, para, ou então nós vamos terminar com vocês aqui, fechar o Supremo. Eu não vi ainda. Eu teria que fazer isso. Mourão já disse que poderia fazer, mas ele sozinho não vai. Então eu queria que o chefe do Exército tomasse atitude, porque senão vai até quando isso? Até quando eles vão fazer o que bem entende lá e dominar o país? Entendeu? Tem um presidente que termina não mandando, porque tudo que ele faz os caras mandam contra, e aí o Supremo atende. Então aqui, ó, por isso que é a decepção. O que me parece é que não seria, vamos dizer, em termos internacionais e para a economia, etc. Tal, se houvesse entre aspas, golpe, né, seria desastroso para a economia. Então, o que me parece estar sendo tentado, o que for possível resolver pela via constitucional, institucional, está sendo tentado. Porque tem soluções. Por exemplo... Lava-toga. Por exemplo, antes até a aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro. Qual é o problema? A maioria criminosa, então? Quer dizer, não tem 309, que é 308 o número, não tem 309 deputados federais que não estejam respondendo algum processo criminal. Tem um sujeito que se manifestou contra o pacote do Sérgio Moro, ele era então a favor, ou seja, contra a prisão após condenação em segunda instância, ele sozinho estava respondendo a 153 processos. Um deputado federal. Agora, tem que ter no mínimo 309. Só tem um detalhe. Que não sejam... Essa PEC no deputado federal não vai passar. Então, essa de segunda instância, lá não passa. Aí começa o problema. Talvez devido à pressão... A pressão popular. Não, e é o Senado. No Senado, ele está por né? O Senado precisa 49 e tem 48, daquele grupo... Sim, muda Senado. Tem 42 só. Os nossos dois senadores aqui, o Lazier Martins e o senador Heinz, já estão, fazem parte desse grupo e já chegaram a 48 votos. Então, no Senado, teria a chance. E você sabe quem é que não está nesse grupo, quem é que não quer banir a corrupção nesse país. Sabe qual é o senador, né? Talvez. Sabe quem é o senador? Não, o problema é o seguinte, são 81, né? Devem ter alguns ali a favor, mas daqui a pouco eles estão preservando porque esses caras vão ser bombardeados. Agora, sabe que... Agora, esse é pacote anticrime do Sérgio Moro. Acabar com o foro privilegiado é outra medida, entendeu? Tu imagina acabar... Outra coisa... Está engavetada. Outra coisa, entendeu? Acabar com o fundo partidário, esse negócio do fundo partidário, cada partido que vai arrumar dinheiro, eu não tenho que estar pagando para ninguém.
No entanto, são 3 bilhões de dinheiro público para pagar essa coisa. Já ficou provado que isso não precisa, pois o Bolsonaro se elegeu com 4 milhões e não sobrou dinheiro. Agora, que armadilha que colocaram nesse fundo partidário aí, olha, Silvio, é um dinheiro lá, vamos pôr lá, vamos arredondar, um número hipotético para arredondar, 100 milhões, que é muito mais, né? 100 milhões. O partido que não quiser, ou o deputado que não quiser, o dinheiro fica e rateia entre os demais. É para obrigar eles a receber esse dinheiro. Nem dá para devolver o dinheiro. Bom, se eu vou devolver, vai ficar para eles mesmo. Agora, uma coisa, sabe, Silvio, eu admiro... O Partido Novo não pegou o dinheiro, mas o dinheiro está parado em algum lugar. Mas está indo para os outros, né? Esse não, ele fica preso com o partido. Agora, essa questão aí da segunda instância, sabe que eu admiro muito o nosso colega aqui, Antônio Augusto, que é aqui da nossa bancada, porque ele é uma das pessoas, um dos juristas mais brilhantes que tem. E ele estuda essa matéria. E eu gosto, viu, Candidato? Eu gosto quando a pessoa, mesmo que seja contra ele vai a favor da razão. Ou seja, Antônio Augusto é dos juristas que mais atua no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, nas altas cortes. Pois mesmo assim, mesmo que se perca muitos clientes, ele é a favor da prisão em segunda instância já. Então aí, para mim, só nesse fato já merece relevância a sua posição com relação a isso. Muito de bem. mais a mais, para concluir, eu acho assim um absurdo, quase uma hipocrisia, dizer assim, a favor do Estado de Direito. Eu acho que eu sou a favor de segunda instância, eu acho que os ladrões têm que ir para a cadeia, mas nós temos que primar pelo Estado Democrático de Direito. Que não tem. A Constituição prevê isso aqui. Mas que balela é essa, meu Deus do céu? Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, até quando interessava, ele convinha que há pouco tempo atrás, tem livros escritos, senhores, tem livros escritos, tem vídeos gravados. É legal a prisão em segunda instância, o cumprimento da pena apesar da segunda. Resultado, mudaram de posição, casuisticamente agora. Para liberar o Lula. Foi esse que é o problema. Mas Estado Democrático de Direito, juridicamente se aceita tudo. Agora, cá entre nós, né? Isso aí é para inglês ver. Então aí quando a gente fala de intervenção pelos meios democráticos, constitucionais, nós temos o pacote do Moro, temos a lava-toga e tem o povo das ruas pedindo o impeachment, que o Senado pode fazer. Aliás, ontem teve manifestações em todo o país, né? Teve. E as grandes redes, principalmente aquela rede, silenciaram. Não deu. Quer dizer, esse é o grande problema da falta de transparência e de seriedade dos meios de comunicação que usam uma concessão pública para fazer e defender os seus interesses, não os interesses da população. Silvio, olha aqui, ó, formação... Hoje está sendo votado na Câmara de Vereadores um projeto lá que o prefeito mandou, terminando com os azulzinhos aqueles de guardador de carro. Esses... Flanelinha. Mas tem os guardadores de carro que tem autorização da prefeitura. Isso é lei. Foi dado para eles o direito deles fazer isso aí. Só que não tem fiscalização, não tem nada. Juntou um monte de outro flanelinha, aí assaltando, o cara bota o carro, é 20 pila. Senão nós vamos riscar o teu carro. Entendeu? Quer dizer, isso aí é que está um problema sério. E está sendo votado hoje a eliminação. Não vai ter mais guardador de carro. Quer dizer, é isso aí. Vai continuar só aqueles que cobravam 20, 30 pila para coisa, porque não tem fiscalização. Claro. A brigada não fiscaliza, a polícia essa municipal não cuida disso, tem leis vai que continuar. Não pegam, até porque não são fiscalizados. Sabia que tem uma lei aqui em Porto Alegre, o Código de Posturas, que multa as pessoas que soltam essas baganhas de cigarro? Solta na rua é multado. Alguém sabe de alguém que já foi multado por isso? E são leis que não pegam, porque não tem como fiscalizar. Agora, formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra, sabe onde? No blog Conservadores e Liberais, do blog do Percival Pugina, nosso colega aqui da bancada. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog percivalpugina.org. Com 34 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shopping para animais no Brasil. Veja aí. Com 75 lojas em todo o Brasil e agora 5 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas
e seus animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência extraordinária. Cobasi, o shopping do seu animal. Já levaste o teu animalzinho lá na Cobasi? Preguiçoso. Quase toda semana a Teodora vai lá. Teodora vai. Minha pug Teodora. Pode ter. E a auxiliadora predial, né, pessoal? Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone aqui em Porto Alegre, 3216-6100 e também a auxiliadora predial está em São Paulo. Está com a sua carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis e consolidando uma posição de destaque na área empresarial nesse segmento de aluguéis, nesse segmento imobiliário na capital paulista, que é um mercado realmente muito competitivo. Telefone lá em São Paulo, 23 48 40 00, claro, 11 na frente. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu quero... O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que essa reforma administrativa, que mexe na questão das estatais, enfim, essas coisas todas, serão encaminhadas, essa reforma será encaminhada nos próximos dias, não agora. É fundamental também essa reforma, né, o candidato? A reforma administrativa, sem dúvida nenhuma, mas está tudo nesse pacote, né? É tudo difícil, porque tu vai passar por... quem é que vai lotear os cargos? É uma confusão isso aí. Eu estava vendo, acho que encaixa nesse assunto, uma análise do Gilberto Simões Pires no Ponto Crítico. Tu que é economista, claro, ele tem um site chamado pontocrítico.com e ele lembrou da questão do risco Brasil. Quando a ditadura comunista estava mais pujante aqui no Brasil, durante a gestão petista, a nota de crédito do Brasil foi para o espaço, né? Aquele investment grade, né? O grau de investimento foi derrubado. Quantos minutos tem aí, Big Ben? 6, fica tranquilo. Bom, então naquele momento estava em 307,2 pontos. Esse índice ele vem de cima para baixo, né? Bom, no governo Temer, quando eles abandonaram essa matriz comunista, que os caras dizem que não existe comunista, mas todos eles adoram o comunismo de Cuba. Como é que não existe? E na Venezuela é comunista. Como é que não existe? É o que o Foro de São Paulo pretende implantar no Brasil. Agora o grupo de Puebla, eles inventaram outra coisa. Bom, só durante o governo Temer caiu para 205 pontos, em 31 de dezembro de 2018. Tá? Bom, depois que o Bolsonaro assumiu, chegou a baixar até 83,6 pontos, caiu 41%. Nós estamos já nos aproximando do grau de investimento. O que aconteceu? Aí o Toffoli... A decisão do Toffoli, claro. que enterrou a prisão em segunda instância, e o combate à corrupção faz parte do cálculo do índice do risco do país. O que aconteceu? Subiu para 121,5. E vai subir mais ainda, porque na verdade tem uma série de coisas que estão sendo... Por que o Brasil não entrou na OCDE? Que foi postergado, e botaram 2 que não vão ser aprovados, por causa da decisão que acabou com a condenação. Se o Exército fechar o Supremo e logo em seguida nomear outros 11 ministros, continua funcionando. Só tira esses aí. Tira lá 6 ou 7, que são os caras que mandam contra tudo que o Bolsonaro faz. Tira 6 ou 7, bota outros 6 ou 7 e mas eu te asseguro que... Não tem repercussão financeira nenhuma. Os militares não querem isso. O povo vai aplaudir, entendeu? Boa notícia. Não, até não duvido que o povo fosse aplaudir, até acredito que aplaudiria. Mas acontece que, pelo menos as informações que eu tenho, os militares não têm o menor interesse em golpe militar, porque seria um golpe militar. Não, mas não tem como não ser golpe. O difícil, a dificuldade é justamente essa. Como resolver sair desse impasse sem um golpe? Então, por exemplo, o povo nas ruas faz o quê? Chega lá e pega pelo colarinho e eles tiram lá de dentro? Não. Pressiona o Senado. Acampa no Senado, exerce o direito legítimo do povo e obriga o Senado não a dar o impeachment, mas a analisar e examinar à luz da lei. Na Bolívia eles conseguiram derrubar o ditador. O povo. O povo derrubou o ditador. O problema no Brasil é que Brasília fica lá no meio do centro-oeste. Não, mas o povo está lá. Está lá, mas aquele povo ali, a maior parte dele é comprometido com o outro lado, porque isso é funcionário público,
Eles fizeram a cabeça daquelas pessoas. Eu conheço muito bem Brasília, vou lá e daqui a pouco... Esse isolamento de Brasília... Esse isolamento de Brasília impede exatamente... Por exemplo, se estivesse no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, já tinha resolvido. Mas olha o que tinha de gente na Avenida Paulista ontem, era um Deus. São Paulo, tinha então Brasília também foi feito para isolar o governo, né? Então isso se torna muito difícil. Brasília, eu gosto muito de Brasília, mas Brasília tem um momento assim que... É uma ilha é uma coisa demais. Eu nem vou contar aqui porque, olha, é coisa que às vezes revolta a gente, porque tu vê que é uma ilha da fantasia. Eu passei um tempo lá, uns anos lá fazendo cobertura, e ia pagar a conta lá no restaurante e já estava tudo pago. O que nos resta é as redes sociais, é pressionar os deputados federais. Só deixa eu te dizer, o brilhante jornalista Augusto Nunes, eu vi essa dele, achei sensacional a ideia dele, o Candiota. É o seguinte, nas construções civis não tem lá, estamos há tantos meses sem acidente, colocar uma placa no Palácio Planalto, estamos há 10 meses e meio sem nenhuma roubalheira. Pô, vai para 11, 12, 13. Mas aproveitando para encerrar o minuto que falta, tem um site do Vem Pra Rua, que é a segunda instância. Procurar no Google lá, Vem Pra Rua, segunda instância, e lá tem os nomes dos deputados, quem é contra, quem é a favor a prisão após condenação em segunda instância. É para pressionar quem é contra e dar uma força para quem é a favor. E a saída institucional. Belador, obrigado pela tua presença, Peroto também. Obrigado. Cláudio Candiota, a você, telespectador, pela fidelidade, pelo espaço aí que nos garante aqui na atividade. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite. Amanhã, 19 horas, um novo encontro aqui na RDC TV. Boa noite e até lá.